Fala, galera, mostrar para vocês umas atividades aqui reais, tá? Vou colocar para baixo aqui. Então, como é que funciona? Aqui, quando a gente vai fazer um trabalho de tecnologia, desenvolvimento de site, nós temos sempre o passo a passo. Nós temos aqui o projeto, certo? Que ele está sendo aqui. Nós temos aqui a documentação desse projeto, tá vendo? E nós temos aqui o projeto externo. Por exemplo, no projeto externo aqui, nós temos dois, né? Que aqui, por exemplo, esse aqui foi finalizado, tá vendo? Ó, foi finalizado já. E esse outro aqui está em execução, certo? Então, aqui a gente tem exatamente aqui, por exemplo, as histórias que estão vinculadas a esse projeto. Então, a gente tem aqui ó, uma história que é o estilo, né? Aqui. Aqui também eu posso vincular esse também aqui, que pertence também a essa história, tá vendo? Ó, tem dois aqui que estão vinculados a esse projeto. O que seria histórias? Vamos lá para histórias então, ó. Aqui, então, na tecnologia, as histórias são exatamente aqueles pontos que a gente busca para um desenvolvimento. Por exemplo, histórias estilo Instagram, tá? Aqui, ó, a descrição da história. Como usuário, eu gostaria de ver atualizações da clínicas em histórias, para que eu possa ter em um só lugar essas informações. Tá vendo? E essa história pertence ao quê? Pertence a um projeto. Que projeto? Criação Website Doutora Mara Lodge, certo? Ok. Aí depois disso aqui, nós temos então o Sprint Backlog, que esse Sprint Backlog eu vou ter atividades em desenvolvimento web, em design web, em desenvolvedor, em QA, que é a qualidade final, tá? Então, por exemplo, quando eu clico na pasta, eu vou ter um resumo de tudo, tá? Do que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Vou ter um resumo de tudo que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu posso colocar as pessoas responsáveis, que eu ainda não coloquei, tá? Então, aqui, ó, até vou me colocar logo aqui, depois eu coloco as outras pessoas. Deixa eu colocar aqui o logo. Aqui. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho usabilidade de stories, tá vendo? Modelo de página, página do site. Isso aqui são marcos. Se você for perceber aqui, ó, o marco. Dentro aqui eu vou ter tarefas. Por exemplo, essa tarefa aqui, ela já foi o quê? Essa tarefa ela já foi concluída, né? Verificar a usabilidade dos stories. Já foi feito. Depois tem que ter o que mais? Verificar a performance. Verificar se precisa de mais alguma funcionalidade. Verificar a responsividade dos stories, que é dentro da função stories. Então, tu percebe que essa aqui, ela está relacionada a uma história. Então, eu posso vincular isso aqui a uma história também, tá? Então, por exemplo, história estilo Instagram. Então, lá na história agora, ele tem esse marco vinculado também. Isso aqui é só uma organização, beleza? Modelos de páginas. Eu tenho alguma história de modelo de página? Não, porque é uma coisa padrão de site. Páginas, também não tenho nada. Mas isso aqui foi uma funcionalidade que foi pedido. Então, já foi adicionado aqui. Perfeito? Aqui, por exemplo, a gente tem a parte do back-end. O back-end aqui, por exemplo, ele também não tem nenhuma parte vinculada. Mas ambos estão aqui. Estão vinculadas a um backlog, a um sprint, na verdade, tá? E cada sprint aqui, ó, ele tem um ponto de sprint, ou seja, qual é a dificuldade, né, para estar fazendo isso aqui, certo? Se a gente for clicar aqui dentro, a gente tem a pontuação de cada atividade, tá vendo? Ó? Criação de ambiente de desenvolvimento, até eu até esqueci, mas isso aqui é número 2. Então, ele vai somando aqui, tá vendo? A dificuldade, eu posso aqui, ó, contagem, cálculo e tudo mais. Então, cada atividade, cada marco que tem atividade dentro, eu posso relacionar a um sprint. O que seria sprint? Aqui na pasta de sprint é onde a gente determina umas atividades que a gente possa estar colocando em um determinado tempo. Por exemplo, posso colocar um sprint aqui de uma semana, de 2 semanas, de um mês e assim por diante. Então, por exemplo, ó, esse primeiro sprint aqui começou no dia 10 e ele termina no dia 23. Então, eu vou ter marcos, vou ter atividades dentro desses marcos que precisam ser executados nesse prazo, até o dia 22. Entendeu? Na verdade, até o dia 20. Então, aqui eu tenho a pasta, que eu tenho uma visão de tudo, por isso que eu tenho uma visão de Gantt aqui, ó. Eu tenho uma lista aqui, tá vendo? Ó, que eu posso ver também como lista. Eu tenho um quadro que eu vejo tudo que está dentro, todas as tarefas que estão aqui dentro, tá vendo? Ó?
Aqui são Marco, Marco e Marco, né? Eu tenho aqui, então, o sprint em si, que eu também posso ver as tarefas assim. Então, aqui, por exemplo, eu posso organizar do jeito que eu quiser. E aqui, ó, aqui é onde as pessoas vão estar trabalhando. Então, por exemplo, aqui dentro, né? Aqui dentro eu vou ter pessoa que vai estar fazendo um trabalho dele, aqui, né? Vai ter uma função. Desenvolvedor, por exemplo, quando eu clico aqui, eu vou ter as tarefas de desenvolvimento, tá vendo? Ó, de desenvolvimento. Esse aqui, por exemplo, já foi concluído. E olha que interessante, ó. Aqui eu estou mostrando que eu estou dentro do espaço de tecnologia, eu estou aqui na pasta Sprint Backlog e eu estou na lista desenvolvedor. Então, todas as atividades aqui, ó, eu tenho exatamente onde é que elas estão, beleza? Então, aqui, por exemplo, está concluído, aprovado, ok? Então, essas atividades aqui, que é a primeira lá, né, do back-end do site, já foram feitas, tá? Agora é só manutenção. Aí aqui, por exemplo, ó, modelos de páginas. Por exemplo, precisa a gente fazer esses modelos de páginas aqui ainda. Ó. Criação da aba comunidade, criação da aba cliente, criação da aba agenda, tá? Então, aqui, ó, criar. Você percebeu que o Marco, ele só diz, ó, opa, eu vou ter que fazer um modelo de páginas. Mas quantas páginas? Então, eu tenho atividade de uma página, de duas páginas, modelo no elemento. Aqui, quando a gente vem para cá, a gente diz exatamente o que se refere. Tá vendo aqui, ó? Tipo tecnologia, Elementor Pro. Vai ser feito Elementor Pro. Eu poderia colocar outra, por exemplo, né? Aqui também. Ah, falando em outra coisa também, ó. Essa aqui de cima também vai precisar de PHP, tá? Já na construção de páginas, eu só preciso de essa. Vou até colocar outra cor aqui, né? Que ficou muito parecido, né? Ó, de elemento, outro. Vou colocar essa. Perfeito? Então, a gente tem aqui, exatamente aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, precisa ser entregue até o dia 24 desse mês, tá? Até o dia 24. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui até o dia 23. Então, isso aqui tá errado, percebeu? Ó? Se é no dia 23 que termina esse sprint, e se esse sprint está dentro, né? Ó, vamos ver se ele está dentro aqui, ó, modelo de página. Vamos botar para cá. E se ele está dentro, ó, modelo de página, se ele está dentro desse sprint aqui, então aqui teve um erro, né? Você percebe, ó, dia 24, então não é para entregar no dia 24. Eu tenho que entregar isso aqui no dia 21, no máximo. Entendeu? Então, no dia 21. Por exemplo, aí vamos lá, ó. Se o sprint é dia 23, então esse aqui, usabilidade também, ele tem que ser entregue, né? Ó, tem que ser entregue até o dia 21 também. Tá? Esse aqui vem para terça-feira, que já foi concluído. Então, se está dentro de um sprint, ele tem que ter antes da data desse sprint. Então, iniciou no dia 10, vai até o dia 23. Aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu tenho exatamente a data e esse sprint aqui está em execução, em progresso nesse exato momento. Entendeu? Então, aqui eu tenho a data aqui, ó, e eu tenho a data final também. Beleza? Então, aqui a gente já ajeitou, né, isso aqui. Aqui também eu posso fazer algum tipo de automação para que ele mude, né? Esse tipo aqui, tá? E se a gente utilizar, por exemplo, concluir, né? Algumas atividades dentro desse prazo aqui, então a gente vai ter aqui, por exemplo, uma contagem dos pontos também. Então, se aqui dentro eu concluir essa atividade, a gente vai ter a contagem depois no sprint sobre esse tipo de conta aqui. Aqui eu já tenho também todos, né? Aqui, por exemplo, esse aqui, ó, vou colocar então, que essa unidade que eu não tinha colocado, vou colocar um, que é fácil, né? A atividade aqui é muito simples, essas atividades, tá? Então, ele está contando aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, também, ele já colocou como 1 também. Ele contou 5, né? Pronto. Então, eu tenho exatamente uma visão de tudo que está acontecendo. Então, eu tenho o sprint das tarefas que estão sendo executadas aqui dentro. Eu tenho tarefa sendo executada aqui. Eu tenho tarefa sendo executada aqui. O gestor de projeto, ele está olhando para essa pasta sprint. Entendeu? Ele está simplesmente olhando de cima para baixo. Ó.
Então, ele tem um projeto, ele tem a documentação do projeto, que é o escopo do projeto. Ele tem aqui, por exemplo, aqui os projetos que estão documentados aqui, tá? Ele tem aqui as histórias, né, para estar fazendo esse projeto. Essas histórias de projeto, como a gente viu antes, né? Só mostrar para vocês aqui como foi que ficou. Ó. Elas têm alguma atividade, né? Então aqui, por exemplo, ó, histórias aqui, ó, a gente tem quantas? Ó, criação do website, que é exatamente o projeto. Aqui também tem a usabilidade de stories, que pertence a essa história, tá? Se eu vou depois criar outra história que é uma funcionalidade nova ou algo do tipo que precisa, então eu vou ter que vincular as atividades que pertencem a essa funcionalidade. Entendeu? Então é desse jeito. Então aqui já foi concluído, né? Aqui, por exemplo, ó, foi finalizado. Na verdade, não foi finalizado, né? Não sei quem foi que colocou isso aqui finalizado. Deixa eu colocar aqui que está em execução. Tá? Vou colocar que está em execução. Beleza. Esse aqui já é um novo, ó. Esse aqui ainda não foi adicionado a nada, que é o cadastro de novo paciente. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma nova aqui, ó. Como administrador, gostaria de cadastrar usuários a partir do painel do próprio site. Assim, eu posso ter um controle maior de gestão de clientes. Isso aqui, por exemplo, vai ser iniciado próxima semana, que é em outro sprint praticamente. Entendeu? É uma ideia, tá vendo? Ó? Aqui está sendo executado isso aqui. Então, o que falta para a execução disso aqui? Por exemplo, se você for perceber, está faltando lá a execução aqui, ó, da usabilidade. Ó. Se eu vou lá, ó, na usabilidade, ó, cliquei usabilidade. Eu venho para cá para dentro, está faltando algumas tarefas, né? Então, aqui eu tenho ó, subtarefas, que é o quê? Verificar, né, a performance, precisa de mais alguma coisa e ver a responsividade. E essa tarefa aqui, ela está vinculada a quê? A histórias. Compreendeu? Está vinculada a histórias do Instagram. Aqui eu posso até trazer aqui, ó, para eu mostrar aqui dentro, em que lista pertence esse negócio aqui, ó. Histórias da doutora Mara. Beleza? Aqui eu poderia adicionar outra pasta também, né? Poderia adicionar essa história aqui a algum lugar. Tá entendendo? Então eu tenho tudo isso aqui vinculado. Aí eu preciso só andar entre um e outro. Por exemplo, se eu venho para cá, tô dentro aonde, ó, histórias, história da doutora Mara, eu tenho duas tarefas aqui, que é o quê? Eu tenho uma tarefa aqui, criação de website, que isso aqui é o quê? Se você for perceber, está na lista de projetos externos, ó. Projetos externos. Aqui, por exemplo, usabilidade, tem um 2 aqui, ó. Usabilidade, eu estou em QA, e eu tenho um outro também aqui, que está no sprint. Percebeu? Então, essa usabilidade de história está dentro desse sprint e essa usabilidade de história aqui, ela pertence à lista QA. Percebeu? Mesma coisa, se eu venho aqui, por exemplo, ó, para cá, eu já pulei para onde? Gestão de projetos, projetos externos. Aqui eu tenho um documento, por quê? Porque eu tenho um documento vinculado ao projeto, né? O website Doutora Mara. Eu tenho duas tarefas aqui, que é o quê? Aqui, por exemplo, ó, cadastro novo usuário, que eu vou até tirar isso aqui que não colocou. Histórias, e eu posso colocar a mesma coisa também aqui, ó. Qual a lista que pertence? Então, ele vai me dizer qual a lista que pertence. Ó, esse aqui está na lista História e esse aqui também está na lista História. Entendeu? Está na lista História. Aí eu posso simplesmente vir para eles e tudo mais. Então eu posso viajar entre uma coisa e outra sem precisar ter que abrir aqui algo para estar fazendo. Então, modelo de página, mesmo jeito. Ó. Eu vou ter sempre alguma coisa vinculada depois que eu ajusto tudo. Tá? Vou ter sempre alguma coisa vinculada. Por exemplo, aqui, ó, modelos de página. Eu tenho aqui as subtarefas para estar fazendo isso, né? Ó, modelo 1, criar a aba, isso e aquilo e outro, tá? Aqui, por exemplo, esse modelo de página aqui, ele vai pertencer a quê? Ele vai pertencer a um sprint, correto? Ó, se eu venho para cá, ó, sprint backlog, modelos de página, ele pertence a um sprint,
Percebeu? Ele está vinculado a um sprint aqui. Então, aqui, por exemplo, está adicionado, na verdade, ao sprint, né? Por isso que ele não está aparecendo aqui, ó. Se eu venho aqui, relacionamento, né? Vinculação, na verdade não é aqui não, desculpa. Ó, se eu venho aqui em, cadê? Personalização, não. Não vai aparecer por causa que eu adicionei, ou seja, eu estou adicionando e eu não tenho nenhuma tarefa vinculada, percebeu? Ó? Só tenho esse aqui, ó. Essa aqui vai aparecer. Se eu tivesse, por exemplo, uma tarefa vinculada aqui, ele ia aparecer lá para mim, dentro. Se eu tivesse aqui, também ia aparecer. Como eu não tenho, então não vai aparecer, tá? Porque isso aqui foi adicionado. Ó. Se eu venho para cá, eu estou adicionando essa tarefa em algum lugar. Aqui, por exemplo, está dentro da pasta de sprint, desse sprint aqui. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar que eu tenho uma tarefa vinculada, tá vendo? Ó? Eu tenho uma tarefa vinculada, aí ele vai me mostrar que é a tarefa vinculada e também eu vou ter também ele ali nos stories. Tem os stories aqui, eu posso simplesmente também verificar quais são as atividades que tem aqui. Por exemplo, histórias, aqui eu tenho aqui, ó, tipo de teste. O tipo de teste aqui, por exemplo, é de usabilidade, é de performance, é disso, é daquilo. Então, eu posso colocar aqui, ó, resultado de teste final também já vão estar aqui, beleza? Usabilidade. Aqui, então, ó, eu vou usar sempre nas subtarefas, porque a tarefa mãe é sempre o marco. Por exemplo, esse aqui, o teste, é performance. Se eu vou para outra aqui, ó, esse aqui, o teste, é funcionalidade, tá vendo? Esse aqui, o teste, é responsividade, tá vendo? E depois, cada um deles vai ser falho, ajuste ou aprovado. Então, eu tenho dentro aqui uma visão clara. Aí, quando eu venho para cá, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter aqui, ó, o Gantt. Então, a visão de Gantt aqui, ó, o que eu vou ter? Olha só que legal, ó. Ó. Eu posso também colocar, ó, uma dependência entre uma tarefa e outra, né? Então, eu poderia colocar uma dependência entre uma tarefa e outra. Por que não está aparecendo aqui? Porque aqui eu preciso colocar uma data, tá? Eu posso adicionar aqui, ó. Então, aqui eu posso vir aqui e eu vou colocar, então, a data, só para a gente ter lá, ó, data de vencimento. Já apareceu para mim. Tá vendo? Ó? Apareceu aqui para mim. Você percebe que aqui, nessas aqui, eu não tenho uma data de vencimento, mas essa aqui eu tenho, por isso que está aparecendo aqui. Tá vendo? Então, eu posso simplesmente colocar isso, ó, vou ajustar aqui, ele já fica aqui. Aqui está por semana, vai colocar por dia, vai colocar também por mês, tá? Ó, por mês e assim por diante. Quando ajusta, ele traz na semana aqui, ó. Tá vendo? O back-end aqui, ó, já foi concluído esse back-end, entendeu? Aí aqui, por exemplo, ó, página dia 18, né? Eu tenho uma data aqui, ó. Eu tenho uma data início e eu tenho, então, a data final. Então, se inicia quando? Dia 14, né? Dia 14 e vem até o dia 18. Percebeu que é exatamente aqui, ó, daqui até aqui? Esse aqui, por exemplo, é para hoje, né? Ó. Tá vendo? Ó? Quinta-feira. É para hoje. Entendeu? Aí eu poderia colocar, por exemplo, ó, essa aqui, ó, criar página. Eu poderia colocar, então, que é para amanhã. Então, ele já vai marcar ali para mim, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, criar o feed. Vamos colocar também que é para segunda-feira. Ele já marcou ali. Aí o interessante é que eu posso fazer o que agora? Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma dependência. Tá vendo esses pontinhos aqui? Eu posso linkar aqui e linkar aqui. Se, por exemplo, se para me criar a página Quem Somos, né? Para me criar, na verdade, a página de contato, eu necessitaria primeiro ter a página de Quem Somos, então eu poderia colocar um bloqueio aqui, bloqueando isso aqui até que essa página ela seja concluída. Da mesma forma aqui, ó. Essa página estava em espera dessa ser concluída, né? Aqui, por exemplo, essa aqui precisasse primeiro concluir essa para eu fazer essa, então essa página aqui está em espera dessa, porque essa aqui está bloqueando essa atividade aqui.
e assim por diante. E no Gantt aqui é muito legal, porque a gente já faz isso aqui, ó. Puxa de um lado para o outro, né? Deixa eu colocar isso para você ver, ó. Aqui eu já fiz o quê? Eu coloquei aqui ó, se a gente clicar, você vai ver que ele tem uma dependência. Tá vendo, ó? Aqui, ó, página contato. Ela está em espera de criar quem somos. Porque o quem somos está bloqueando quem? Quem somos está bloqueando criar ali. Entendeu? Então é desse jeito. Então aqui eu vou retirar, que eu não preciso, né? Pronto, retirou. Mas é dessa forma aqui. Então eu posso colocar dependência entre um e outra aqui, sem a necessidade de eu simplesmente tá entrando aqui na tarefa, vindo aqui colocar. Então já posso fazer isso automaticamente, tá? Beleza? Aqui, por exemplo, eu posso simplesmente retirar isso aqui, ó. Cliquei em cima, excluir. Excluiu. Beleza? Então é desse jeito aqui, ó. Então eu tenho uma visão tudo que está acontecendo aqui. Tá vendo, ó? Modelo de página, do mesmo jeito. Eu poderia colocar aqui no modelo de página, ó, puxar aqui para a gente ter uma visão mais clara. Ó, modelo de página, do mesmo jeito. Aqui eu não tenho um data, percebeu? Ó, eu não tenho um data aqui, por isso que não está aparecendo, mas está aparecendo aqui do marco, certo? Então, por exemplo, criar um modelo aqui também, eu posso colocar isso aqui para segunda, certo? Aqui, por exemplo, eu posso colocar que é para terça. Vou colocar um dia todo. Aqui, por exemplo, eu posso colocar que é para quarta. Percebeu aqui, ó? Então, ele já colocou para mim exatamente isso aqui. E aqui também, por exemplo, eu poderia colocar, ó, arrastar para um lado e para o outro, tá vendo, ó? Então, por exemplo, inicia aqui nesse dia aqui e ele vai até quando? Poderia colocar aqui, ó, assim, ó. O que foi que ele fez agora aqui, ó? Ele colocou isso aqui, por exemplo, vamos colocar que foi até aqui, daqui para cá. Eu tenho uma etapa de início, certo? Dessa atividade, e eu tenho uma etapa de término dessa atividade aqui, ó. Percebeu? Tá entendendo? Então, aqui, por exemplo, ó, criar a página da comunidade no dia 14, vai até o dia 17. Percebeu? Então, ele puxou para trás, por causa que eu coloquei aqui, ó. 14. Se eu tirar, tirou. Tá vendo? Ele tirou aqui, ó. E ele colocou exatamente para onde? Exatamente para o dia 17. Essa aqui, ó, colocou para o dia 18 e essa aqui colocou para o dia 19. Tá vendo? Ó? Do mesmo jeito que estava antes. Eu poderia puxar e poderia colocar aqui e arrastar. Aí ele reorganiza aqui. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, em configuração do layout, isso aqui, ó. Reagendar dependências, né? Se tiver dependendo uma da outra aqui, se eu aquela dependência que a gente colocou, né? Se eu mover uma para o lado, ele vai mover do mesmo jeito uma de uma data para outra, sem a necessidade de eu precisar estar trocando. Entendeu? Então é dessa forma aqui. Então isso aqui, ó, tá tudo para a semana que vem, praticamente, né? Dia 17, 18, 19 e assim por diante, porque isso aqui é o quê? É um marco, tá? Aqui, por exemplo, back-end aqui, ó, já foi tudo finalizado, ó, tudo foi finalizado. A gente vir para cá, ó, tudo foi finalizado. E aqui tinha dependência. Por quê? Porque para mim, os arquivos necessários, né, ó, para mim criar o post type aqui, eu necessariamente precisava de quem? Dos arquivos necessários. Para mim criar o shortcode, eu necessariamente precisava de quem? Do post type. Para mim criar aqui o ambiente de desenvolvimento, por exemplo, eu necessitaria aqui dos arquivos. Compreende? Então eu posso colocar dependência dessa forma. Aí se eu mudo isso aqui de um lugar para outro, não vou mudar, que senão vai atrapalhar tudo lá. Mas se eu mudo de um lugar para o outro aqui, ele faz essa reorganização ali das dependências. Entendeu? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa atividade que ela está solta aqui. Ó. Na verdade, isso aqui nem precisava, né? Ó, criar o ambiente de desenvolvimento. Por isso que ele não tem. Eu estava nessa aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Por isso que ele não teve aqui.
criar um ambiente de desenvolvimento. Esse aqui, na verdade, foi ó, dia 12, dia 5, dia 5, dia 5. Esse aqui foi o último aqui, ó, dia 12 de fevereiro. Aí vamos lá, para mais aqui, ó. Aqui dentro aqui eu tenho usabilidade, né, ó, usabilidade. Dentro de usabilidade, eu tenho do mesmo jeito. A gente está onde? A gente está aqui em usabilidade. Eu só tenho uma data da usabilidade, percebe? Ó, essa aqui foi concluída. E eu tenho uma data aqui, ó. Tem que entregar quando? No dia 6 de fevereiro aqui foi feito. E tem que entregar isso aqui no dia 21. Então, por exemplo, dia 6. Então, vamos colocar, então, verificar. Vai ser a partir dessa data. Aqui também vai ser dia 17 também. Todas aqui vão ser dia 17, porque é só a verificação. Tá? Só a verificação. E eu adicionei aqui, ó. Aqui também eu posso trazer o responsável, né? Então, ó, se eu trouxer para cá responsável, ele vai estar mostrando aqui, ó, responsável. Então, eu coloquei só eu aqui por enquanto, mas eu vou colocar depois, né? A gente vai defender depois quem vai ficar. Vou colocar aqui essas pessoas, beleza? Então, aqui a gente pode colocar o responsável por cada tarefa, certo? Então, esse marco aqui, ele está dentro de um sprint, perfeito? Ele está dentro de um sprint. Esse aqui está dentro de um ambiente, por exemplo, vamos para cá, está dentro aqui. Modelo pertence a desenvolvimento. Desenvolvimento. QA pertence a usabilidade aqui, ó, pertence. Se eu quiser mais alguma coisa de qualidade aqui, eu vou colocar as atividades aqui. Se eu quiser adicionar aqui, eu vou adicionar principalmente aqui na pasta. Então, eu tenho uma organização de tudo que acontece. Então, por isso que essa organização aqui, ó, eu tenho projetos, eu tenho alguma coisa que pode desse projeto estar sendo executado em marketing, e dentro de marketing aqui pode ser que esteja sendo executado nesse ambiente, pode ser que esteja sendo executado nesse ambiente aqui. Desse projeto, pode ser que eu tenha alguma coisa em tecnologia, que é exatamente isso que eu mostrei para vocês, né? E quando chega um desenvolvimento de um projeto grande, o que acontece? Dentro da pasta História de Usuário, nós criamos uma nova história daquele cliente que está fazendo esse projeto agora, tá? Então, essas histórias aqui é somente dessa cliente aqui. Se eu tiver outro projeto, as histórias vai ser somente desse cliente. Agora, aqui, eu não vou me limitar a cliente, eu não vou criar um design web para cliente X, um design web para desenvolvedor para cliente Y, um QA e assim por diante. Não, são tarefas. Aqui vai ter tarefas aqui que ser do cliente A, cliente B, tarefas aqui do cliente A, cliente B, cliente C e assim por diante. Aí, o sprint da pasta, eu coloco sempre o sprint com o nome daquele projeto. Então, por exemplo, a gente tem uma pasta de sprint chamada Doutora Mara. Eu tenho esse sprint aqui. Se a gente for precisar de mais sprint, então eu vou e adiciono mais um sprint, tá? Ele vai adicionar quem? O próximo sprint ele vai adicionar de acordo com essa data que está aqui. Ele vai colocar para o próximo, entendeu? Ele vai adicionar para o próximo sprint. Então, a gente vai ter atividades, né, que vão estar exatamente onde vocês viram aqui, ó. Vai ter atividade aqui, vai ter aqui, vai ter aqui, que vai pertencer a um sprint. Então, é dessa forma aqui. Por isso que a gente tem esse tudo dividido. Aí, depois, o que você apresenta para o cliente não são as atividades que estão acontecendo, mas o projeto. Porque quando você vem para o projeto, você vai estar tudo vinculado ao projeto que você documentou. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter tudo documentado no projeto. Então, essa é a parte de organização que eu faço aqui para trabalhar com a equipe, que a gente faz desenvolvimento web, muito desenvolvimento web, né? Aqui, por exemplo, a gente está com esse projeto aqui. E essa organização, a gente trabalha com Scrum, tá? Que é a metodologia Scrum, aonde a gente precisa de um determinado tempo para estar fazendo atividade. Agora, por exemplo, Social media. Social media, a gente não vai trabalhar com Scrum. Nós vamos trabalhar com o quê? Com Kanban, né? Que são atividades diárias. Então, atividades diárias, eu preciso de um tipo de metodologia. Eu também posso usar, por exemplo, Scrumban, né? Que é a união do Scrum com o Kanban. Que eu tenho os marcos, que eu tenho isso e aquele outro. Então, a gente pode utilizar isso, mas isso aqui é para outra aula.
para vocês entenderem. Então, vocês entenderam agora um pouquinho sobre como é feito um projeto organizado dentro do ClickUp, com as datas, com tudo certinho, com a metodologia Scrum, que é para trabalhos, beleza? E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, então, para social media, por exemplo. Vamos utilizar muito Kanban, beleza? Então, isso aqui é mostrando na prática o que é que está acontecendo aqui no projeto da doutora Mara, beleza? Como é que a gente está fazendo tudo isso, tudo certinho, tá? E deixar vocês atento a como é que você pode organizar também aqui dentro do ClickUp a sua organização, beleza? Dos trabalhos. Então, aqui a gente tem aqui a parte de projetos, marketing, tecnologia. Esses três aqui são os marcos de tudo para estar fazendo desenvolvimento aqui. Enquanto aqui é a entrada de clientes e aqui é a administração desses clientes. Beleza? Espero que tenha deixado claro para vocês aqui. Qualquer coisa vocês comentam aí embaixo aí sobre as dúvidas aí nos comentários. Beleza? Fui-me.